fabricado nos Estados Unidos e tem mais de 25 anos de publicações científicas. Então, a gente acredita que quando a gente fala de biomaterial, esse deve ser o fator mais importante na tomada de decisão clínica. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que reservou aí algumas horinhas para estar com a gente hoje, nesse momento. Quero agradecer em especial ao professor Manfro por compartilhar suas experiências aqui com a gente, por compartilhar suas experiências com o Nova Boni. O professor Rafael Manfro, ele é de Florianópolis, ele é professor do curso internacional de reconstrução óssea avançada em implantes zigomáticos no Brasil, possui mais de 80 artigos científicos publicados, é autor do livro Reconstruções Teciduais em Implantodontia, de 2019, e autor do recém-lançado livro Cirurgias Avançadas em Implantodontia, Princípios Fundamentais e Técnicas. Então, eu tenho certeza, assim, que vai ser uma aula extremamente rica, cheia de conteúdo clínico e com muitas trocas de experiências. Alguns recados bem rápidos aqui, tá? Vocês podem mandar as dúvidas no chat, ou anotem aí que no final a gente vai abrir esse espaço para perguntas, para troca de informações, e todo mundo que está aqui na live vai ter acesso a condições especiais para adquirir o Nova Boni e os fios da Tramate. Então, isso a gente deixa lá para o final, porque o importante agora é a aula. Boa aula a todos, boa aula, professor. Agora é contigo, hein? Obrigado, Renata. Eu queria agradecer demais a IM3, a Nova Boni no Brasil, pelo convite para estar aqui. Não só pelo convite, pela parceria que a gente tem há mais ou menos uns 13 anos, né? Em todos os nossos cursos. E eu queria agradecer a todas essas pessoas que estão aqui. Eu estava nervoso antes, eu falei para você, né? Aí eu comecei a olhar as pessoas no chat aqui, eu fiquei um pouquinho mais nervoso aqui. E eu peço desculpas a todos os outros, mas eu acho que a gente precisa, né, referenciar quem trouxe a gente até aqui, né? E quando eu vi o nome, e aí vi o vídeo aqui do professor Luiz Ronaldo Picossi mesmo, eu fiquei bastante nervoso, né? O professor Luiz Ronaldo Picossi é uma das pessoas que nadou contra a corrente para a gente surfar essa onda da implantodontia hoje, né? Pessoas como ele trouxeram a implantodontia como especialidade, as reconstruções, tudo. Eu acho que para essas pessoas aí a gente deve muita referência. Nós estamos aqui por causa de pessoas como ele. Professor, é uma honra muito grande ter o senhor aqui, sabe? Eu peço desculpas aos outros, mas é que essa pessoa representa muito para a implantodontia. E ter o senhor aqui é uma honra muito grande. Sabe? Muito obrigado, senhor, estar aqui. Eu espero poder, sabe, acrescentar alguma coisa. Para o senhor é muito difícil, mas, sabe, o senhor é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas eu admiro demais o seu trabalho. Espero em breve poder conhecê-lo. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Renata, por favor, você só confirma para mim se a tela está em aula. Tudo certo, Renata? Para mim, sim. Tá tudo certinho aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, poxa, é um prazer estar aqui e é um prazer falar desse material aqui, né? Eu falo em nome da Implanto Academy. A Implanto Academy é um grupo de ensino e de pesquisa, né? Hoje a gente trabalha exclusivamente já para quem já é especialista, né? O nosso grande trabalho é nas técnicas reconstrutivas e também nas técnicas de fixação com ancoragem. Eu estava com uma turma de zigomático até agora à tarde, né? Mas o grande foco nosso são as técnicas reconstrutivas, né? E é isso que a gente costuma falar, costuma escrever, né? Eu agradeço a apresentação da Renata, né? Mas a gente faz também pesquisa, né? A gente passou dos 100 artigos publicados agora e nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns resultados que a gente tem, né? Mas quando a gente fala de vidro bioativo,
nós estamos entrando num leque grande de materiais. E vejam que a gente trabalha com vidro bioativo em várias formulações, para várias áreas, para odontologia restauradora, para periodontia, para cirurgia maxilofacial, para remineralização de dentina, de esmalte, né? Por exemplo, a gente usou muito, né, materiais restauradores que eram vidros bioativos. Então, quando a gente fala em vidro bioativo, a gente abre um leque muito grande de material. Tá? E esses vidros bioativos, para nós, quando a gente trabalha na área da reconstrução óssea, me permitam usar essa classificação aqui, eu acho que é uma classificação muito legal, eu gosto muito de citar trabalhos de professores brasileiros, nós temos gente muito boa no Brasil, um trabalho do meu grande mestre, professor Paulo César Perry de Carvalho, junto com o professor Violim, né, que acho que muita gente que deve ter tido aula com o professor Violim, né, onde eles classificaram os materiais quanto à propriedade biológica. Acho que todo mundo conhece isso, mas essa última classificação aqui, pouca gente ouviu falar, porque a gente praticamente não tem material, que é a questão do ósseo estimulador. O ósseo estimulador depende muito pouco do osso basal ou das paredes ósseas. Então, você consegue formar osso em todo defeito praticamente simultâneo. E o único material que faz isso é o vidro bioativo. Quem tem mais ou menos o tempo que eu tenho de implantodontia deve ter ouvido muito, muito falar, ou usou há 20 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais até, o Biogram, por exemplo. Era um excelente material que acabou saindo do mercado nacional, que era um vidro bioativo. O Nova Boni é uma espécie de vidro bioativo e que, após a implantação, os ligantes hidrossolúveis são reabsorvíveis e criam uma estrutura porosa, com uma porosidade muito ideal, que permite, por essa porosidade, o crescimento vascular, permite também que ele seja reabsorvido, liberando íons de cálcio, fosfato e silício, que vão desencadear uma cadeia de eventos que vão mineralizar essa matriz que a gente tem. Né? Então, esses genes são regulados de forma positiva, ativando ou diferenciando o nosso osteoblasto para que possa formar. Então, ele tem partículas maiores que permitem a continuação. Então, são partículas menores que iniciam o processo, partículas maiores que mantêm o processo. Ele vem com duas apresentações. Uma, que é o particulado, semelhante a quase todos os materiais que a gente conhece, e esse material que ele vem em gel, que eu acho que faz toda a diferença, e é mais nesse material que a gente vai conversar hoje à noite. Claro que quando a IM3 trouxe para o Brasil, o Hugo trouxe para o Brasil, né, ele chegou para mim e me entregou isso na mão, eu falei, pô, muito legal. Mas, cara, eu não sei vocês, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Quando vou fazer maxila atrófica, eu sempre me preocupo se tem muito osso. É a única situação que a gente pode ter muito osso. Né? E a minha preocupação é a seguinte, quer dizer, para fazer esse gel, será que eu não perco a capacidade de cicatrização? Porque a grande maioria dos materiais que começou com osso particulado, né, a gente tinha os resultados com osso particulado. Né? Então, é um material à base de fosfossilicato de cálcio construído através de uma plataforma de vidro bioativo. Esse é o particulado que você está vendo aqui. Só que aí, para poder fazer o gel, foi aditivado polietileno glicol e glicerina. E aí, poxa, eu falei, caramba, e agora? Aí a gente foi para a literatura, né? Então, a implantação ligante é absorvível, então, esse polietileno glicol e a glicerina é absorvível, e ele fica só a matriz, como se eu tivesse o osso particulado. E aí vai ser reabsorvida lentamente,
e formada a cicatrização óssea. Esse lentamente é importante, pessoal, por manutenção de volume. Eu já estou numa idade que eu não tenho mais idade para pesquisar e fazer novos enxertos ósseos. Eu ainda recebo convite para isso. Eu aceito hoje fazer membrana, fazer substituto gengival, que em 6 meses a gente sabe o resultado. Por que eu estou falando isso? Porque o enxerto ósseo para a implantodontia, uma coisa é ele ser substituído e formar osso. Isso é só o começo. Ele precisa que esse implante ósseo integre e, mais do que isso, que esse implante receba a carga e se mantenha no volume a longo prazo. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, essa osteoestimulação permite essa situação que a gente está falando para vocês. Quando eu faço, por exemplo, um aumento vertical, a última parte que vai ossificar é a parte cervical do meu implante, que é o meu calcanhar de Aquiles, em qualquer situação. A cervical do meu implante é a coisa mais difícil de manter, porque ela mantém papila, ela mantém saúde gengival, ela mantém tudo que eu quero de bom para o meu tecido. E essa osteoestimulação faz que isso aconteça de uma forma mais rápida. E aí eu achei esse trabalho aqui, ó, lá do outro lado do mundo, né? E comparava os dois materiais e mostrava para mim que a associação, ou seja, o put aqui, que é o que a gente fala do gel, ele forma mais osso e tem um melhor desempenho clínico quando eu comparo com osso particulado. Então, nessa hora, eu falei para o Hugo assim, ó, cara, eu achei um trabalho legal aqui, que não tem nada a ver com a empresa, e que me mostra que dá para a gente usar esse gel mesmo de forma tranquila. E aí a gente começou a trabalhar clinicamente com esse material. Claro que a gente não saiu por aí fazendo a coisa mais difícil, a gente começa em alvéolos, regenerações teciduais guiadas horizontais, e aí nós vamos para as verticais, como eu vou mostrar para vocês, levantamento de seio, e agora, mais recentemente, uns resultados muito interessantes, que eu vou terminar a aula mostrando alguns resultados de periimplantite, que eu vou mostrar durante o WIN, né, também esses resultados já um pouco mais a longo prazo, que é uma coisa que a gente está gostando muito dos trabalhos. Bom, nos alvéolos, esse é o principal artigo que a gente tem, em que ele comparou o osso bovino, me permitam não falar a marca comercial, mas é o osso bovino que todo mundo conhece, né, o osso bovino mais famoso do mundo, contra o Nova Boni, né? Vejam que a manutenção de volume, a manutenção do alvéolo foi muito parecida, e eles compararam torque de inserção na hora de instalar o implante. E eles classificaram em 4 níveis, como vocês estão vendo lá em cima. Ó, grade 1, né, o nível 1, que seria de 10 a 19 newtons por centímetro, né? Eu não lembro assim, porra, eu peço desculpas a vocês, eu acho que centímetro quadrado está errado, acho que é só centímetro. Eu botava centímetro quadrado também, e o professor Elias me corrigiu. Desculpa se tiver, mas eu estou pegando a tabela do artigo, tá bom, pessoal? O grupo 2, 20 a 29 newtons, 30 a 34 newtons no grupo 3 e 30, mais que 35 no grupo 4. E aí, quando você começa a ver aqui, ó, o primeiro caso aqui, ó, ele teve um torque no grupo 1 e era um osso bovino. E esse implante não se integrou. Eu vou ser bem sincero, eu não acho que torque baixo seja uma coisa muito complicada hoje, não. Mas não é assunto para hoje, tá? Vejam que eu tive 3 casos de torque do grupo 2, 3 bovinos e 1 com o vidro bioativo, com o Nova Boni, né? Nós tivemos 4 casos de nível 3, 3 bovinos, 1 com Nova Boni, e nós tivemos 3, 6, 7, 8 casos de torque acima de 35 newtons, somente 1 com osso bovino, todos os outros com Nova Boni, né? Então, vejam que a gente teve uma estabilidade primária muito interessante, né, com o Nova Boni, aqui tal do trabalho split mouth, boca dividida, né, então é um trabalho que a gente pode ter um resultado interessante. E aí a gente começou a ver coisas diferentes. Paciente do meu consultório, eu fiz implante, como vocês estão vendo, né, em 2 dentes, nele mantive um pré-molar.
né? Eu fiz implante no primeiro molar, né? Acabou virando um pré-molar, né, gente? Uma pré-molarização disso. E depois de 4 anos, mais ou menos, ele volta com esse espaço protético, essa perda vertical de papila aqui. Ele procurou primeiro o protesista, o professor Tiago, que trabalha comigo, né? O Tiago me ligou assim, Manfro, acho que deu errado alguma coisa com algum implante aqui, pediu uma tomografia, e quando a gente viu, o problema era mais do dente que estava no meio do que dos implantes, né? Num lado é bom, porque não foi você que causou o problema, né? Eu tenho um problema relacionado com o dente, mas eu tô com um problema que talvez seja o problema mais difícil que a gente tem que resolver, que chama papila, né? Então, nós fomos para o procedimento cirúrgico, deixa eu tirar o som aqui, apesar de eu gostar muito da música que está aqui, né? Né? Um Here Comes the Sun, de George Harrison, né? Então, partimos para a extração desse dente por problema periodontal, por reabsorção interna desse dente, né? Esse é um rapaz extremamente vaidoso, tá? Então, descolamento das fibras, né, com um tunelizador, com bastante delicadeza, né? Se estiver escutando algum barulhinho, é minhas filhas aqui, tá, pessoal? Tá? E muito cuidado nessa hora, pessoal, porque é muito fácil você luxar o dente, mas como eu tenho muito tecido de granulação, às vezes o tecido de granulação fica preso na mucosa. E se você puxar muito rápido ou não cuidar disso, você pode rasgar o tecido mole, e o tecido mole aqui para nós é a 8ª maravilha do mundo, né? Então, a extração feita, dá para ver a reabsorção no dente ali na região. A gente limpa todo esse alvéolo, tá? Tudo que tiver preso ao osso tem que ser removido. E eu vou descontaminar esse alvéolo com ozônio em alta concentração. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com ozônio. Eu tenho um gerador de ozônio no meu consultório, eu trabalho direto com ozônio, gás, água e óleo, né? Estou removendo a lesão que está presa lá. Perdão pelos cachorros, tá, pessoal? Acho que eles decidiram participar da nossa live aqui, tá? Então, sempre que a gente vai curetando, pessoal, lava e aspira para não ficar resíduo lá dentro. Ó, eu tenho a lesão que está presa ali, a gente tira ela. E agora eu estou descontaminando com gás em alta concentração. Vocês vão ver que vai fazer uma espécie de um borbulhamento, né? A literatura fala em borbulhamento, formigamento, tá? Então, aqui eu estou usando gás de ozônio em alta concentração, em torno de 50 a 55 miligramas por decilitro. Né? E aí eu estou usando o particulado e estou associando o gel. Tá? Eu vou ser bem sério, o Hugo me disse assim, pô, o pessoal faz assim lá nos Estados Unidos. Eu não gostei muito de trabalhar desse jeito, mas se você gostar, tá? Fique à vontade. Eu achei um pouquinho chato, tá? Eu prefiro trabalhar com os dois separados, tá? Mas é uma maneira boa, você consegue fazer tipo um stick bone com ele aqui, tá? Mas eu fiz porque o Hugo pediu, mas eu prefiro trabalhar com ele separado, como vocês vão ver agora que a gente trabalhou. Tá? Então, o que, que a gente fez? Ó? A gente reconstruiu as cristas com o Novabone em gel. Ó. Então, a gente bota ele, pessoal, espera uns 30, 40 segundos, que ele vai tomando presa, e aí fica mais fácil para você trabalhar. Quando você trabalha com ele muito precoce, como eu estou fazendo aqui, a gente foi aprendendo a trabalhar, tá, pessoal? Ele cola, às vezes, no instrumento. Então, eu fiz as duas cristas com Novabone, e lá no centro eu botei o particulado associado ao gel, como vocês viram ali, ó. Então, fizemos as duas paredes proximais, e aí fomos preenchendo o alvéolo tradicionalmente, como a gente costuma trabalhar.
tá? Ó, condensando devagarinho, não faça pressão para não desestruturar o material, tá? Tem gente que gosta de comprimir o material, não comprima esse material, tá? E eu estou fechando aqui com uma membrana de ácido polilático e poliglicólico, e a gente já tinha um provisório, o Thiago já tinha escaneado esses pilares e feito um provisório impresso que vai fazer o meu perfil de emergência. Tá? O que eu estou usando aqui é óleo ozonizado, né? Tiramos as duas coroas definitivas, eu não sei se o termo é ideal para isso, mas tudo bem, seriam as coroas de cerâmica, né? Ó, eu sempre trabalho com o gás de ozônio no final. Nessa hora, o doutor Tiago, que é o protesista que trabalhou comigo nesse caso, então ele tirou as duas coroas e veio com uma prótese provisória já impressa, escaneada, impressa, fazendo o perfil gengival, né? Dou mais ou menos uns 10 dias, 10 não, um pouquinho mais, acho que era perto de uns 30 dias, né? Esse paciente me liga e diz assim, ô Manfro, eu não consigo mais passar o palito de dente. Falei, como assim palito de dente? Ele trabalha perto do meu consultório, eu chamei, olha lá, ó, como a gente conseguiu ganhar esse tecido que estava faltando. A única desgraça é que já passou o tempo para colocar o implante aqui, o cara está feliz com isso aqui, muito melhor do que estava antes, e eu não estou conseguindo pegar o Paulo Vitor para poder fazer o implante com cirurgia guiada. Agora, é óbvio, sem mexer em absolutamente nada, eu não vou abrir retalho aqui, eu não sou maluco, eu não quero perder esse tecido que a gente conseguiu aqui, e essa crista que a gente conseguiu aqui com esse Nova Bone. E a gente tem usado para tudo, ó, pessoal. Mais uma sequela, né? Meu consultório, infelizmente, a grande maioria dos casos que aparece é isso. Né? O paciente fez um implante com outro profissional, né? Veio com deficiência estética nessa região, ela não gostava do resultado que ela tinha, e é claro, está faltando tecido aqui, não é um implante que está mal posicionado, né? Ó, está faltando é tecido ao redor desse implante, principalmente tecido mole. No nosso livro novo, que a gente tá lançando agora, que a Renata falou para vocês, nós temos um capítulo onde a gente avalia as sequelas, e lá a gente criou uma árvore de diagnóstico, onde a gente define se vai manter ou não o implante e como é que a gente vai tratar. Então, ó, esse implante estava osso integrado, tinha a possibilidade de reabilitação, estava bem posicionado tridimensionalmente. Então, se ele chegou nessa situação e tem osso vestibular, o que falta para nós é tecido mole. Então, nós chegamos à conclusão que aqui era conjuntivo. Só que o dente do lado estava fraturado. Então, como diz aqui em Florianópolis, a gente vai matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Nós vamos fazer o implante imediato no lateral e vamos recuperar o tecido perdido no central. Então, ó, retalho total na parte inserida, tunelização nessa região, e, claro, depois a gente começa a soltar um retalho dividido, certo? E eu preciso de espaço para tentar manter papila, essa papila já está um pouquinho alta, então no lateral, hoje eu só trabalho com implantes extra finos, né? Implante de 3, 2,9, 2, a gente tem uma gama muito legal de implantes, né? Aqui eu vou trabalhar com o implante da Plenum, de 3,0, a gente tem uma casuística muito grande também, ó, estou descontaminando o alvéolo, com os implantes da Nobel Biocare de 3.0 também. Eu gosto muito desses implantes, tá? Então, ó, vamos fazer. O início eu sempre faço com uma fresa convencional, aí eu mudo para osteodensificação. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre osteodensificação mais para frente. Não tem razão para você não trabalhar com osteodensificação hoje, né? Então, a gente está fresando, fomos no palato, tiramos o enxerto de conjuntivo, já vamos melhorar vestibular do 11 e do 12, né? Que a gente está usando o implante 3.0 da Pleno, e agora eu vou preencher o meu gap
com o meu vidro bioativo em gel. Olha como fica fácil para eu preencher o gap, pessoal. Olha que delícia, sabe? Eu sei, muita gente, eu uso também, usei muito tempo, né, os materiais à base de fibra colágena, né, os collagens, que a gente tem uma gama muito grande hoje no mercado, né, mas olha a facilidade que é para você preencher um alvéolo dessa forma. Você joga esse material lá dentro, espera um minutinho e bota. A gente preferiu não botar esse implante em função, mas para isso a gente fez um cicatrizador personalizado e uma prótese no implante que estava se integrado com cut lever, suturas em suspensório, desculpa, né? Ó, suturas em suspensório, e aqui a gente ainda está com cicatrizador personalizado, 12 dias, 45 dias, e aí o professor Tiago está trabalhando agora, ó, olha o resultado que eu tenho, e ele está trabalhando com as próteses provisórias agora, então eu reconstruí todo o osso, reconstruí todo o tecido mole, e aí começa a ficar mais fácil para poder trabalhar, né? Se o Tiago estiver na live, ele está me devendo essas fotos aí, né? O paciente já está com definitivo na boca, né? Mas está faltando ele ver. Agora, a grande mudança que teve foi nas regenerações verticais. Claro que a gente não saiu fazendo regeneração vertical. A gente tem literatura mostrando resultado para isso, né? Então, mostrando um bom resultado aqui com malha de titânio, né? Lá a gente fala muito em regeneração tecido-alveolar no nosso livro também. E esse é o primeiro caso que a gente começou. Logo que o Hugo trouxe para o Brasil, ele entregou para a gente. A gente teve um implante totalmente exposto a vestibular. Vejam que eu tenho uma incisão sobre a crista aqui. Soltamos o retalho dividido lá, botamos o particulado aqui, ó, e olha o que a gente fez, ó. Pegou o Nova Bone e botou por cima como se fosse uma membrana. Olha como ele é legal de trabalhar, ó, pessoal. Olha como, para quem nunca trabalhou com ele, ó, tá? Espera ele começar a mudar de consistência, ó. Que aí você vai poder manipular ele, ó. Tá vendo? Eu estou botando ele mais líquido. Espera um tempinho, coisa de um minuto e pouco, ó. Tá vendo que ele começou a granular, ó? Quando ele começou a granular, ó, eu empurro ele como se fosse uma membrana. E aí aqui ele terminou de granular, ele já está duro aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o resultado que a gente conseguiu nessa vestibular aqui. Aqui já está com o coping provisório, né? Então nós já temos o tempo ideal dessa reconstrução. Isso foi a primeira regeneração que a gente fez. E aí, claro, a gente começou a mudar, né? Ó, virou a nossa técnica. Ó. Um caso para um lateral, eu tenho pouca espessura aqui, associamos ósseo-densificação. É um caso feito no nosso curso de cirurgia avançada por uma aluna lá do Rio de Janeiro, pela Amanda. Soltamos o tecido, dividimos o tecido, colocamos um implante, esse é um implante de 3.3 da FGM, é o novo implante de 11,5 da FGM, e já corrigimos só com o vidro bioativo. Ó. Olha como fica legal a reconstrução. Eu não preciso fazer relaxante, sabe? Então, é essa reconstrução que a gente tem feito de rotina. Mas o que mais mudou para nós é nessa situação aqui, ó. Defeitos verticais, como vocês estão vendo aqui. Eu sempre gostei muito da técnica do timpulho, técnica da tenda, como vocês possam querer. Prezamos para colocar os implantes. Estamos colocando os implantes novos da Nobel Biocare, que atendem com componente tratado, onde a gente tem o que a gente chama de mucointegração. Faz 14 anos que eu pesquiso mucointegração. Claro, não sou só eu, com um grupo grande. Comecei com o professor Carlos Nelson Elias, no Rio de Janeiro. Hoje a gente já está dentro da São Leopoldo Mandique, principalmente com a professora Elizabeth, a professora Betinha. Vejam, eu coloquei o pilar tratado. E esse pilar tratado é para acontecer isso, ó. Esse é o trabalho que a gente acabou de publicar no Diome, o nosso grupo. Nós botamos
como vocês estão vendo aqui, um pilar tratado e um pilar não tratado no paciente, e é o primeiro trabalho com histologia em humanos no mundo, falando da mucointegração. Se você olhar embaixo a coloração de Mason, na letra A, eu tenho só fibras circunferenciais, é o componente não tratado, e vejam que no B eu tenho componentes que se ligam ao pilar, ou seja, eu faço fibras perpendiculares, como eu tenho na dentina. Esse é o nosso conceito da mucointegração. Esse é o terceiro trabalho que a gente publica sobre isso, e agora a gente está fazendo avaliação a longo prazo desses resultados, né? Nós temos o trabalho feito in vitro, temos feito aderência bacteriana e mostrou melhor resultado que não tratado, fomos para os seres humanos, e agora nós estamos fazendo a continuação no trabalho a longo prazo, e estamos desenvolvendo isso para outras situações, para implantes zigomáticos, e também para isso aqui, ó. Então, eu pego um compasso de ponta seca, meço aqui, coloco uma membrana de reabsorção lenta. Essa é a membrana da Balmer, né? É uma membrana de pericárdio bovino, muito boa de trabalhar, chama TechGraph. Está vendo que ela está presa naqueles pilares. Criei o meu espaço. Aqui eu estou trabalhando com um osso particulado associado ao osso autógeno. Aqui eu uso umas brocas que a IM3 tem, não dá tempo de eu mostrar aqui, tá, Hugo? Mas umas brocas de colheita de osso que são fantásticas. Eu colho o osso da decorticação aqui nessa região, né? Aqui eu estou usando um osso particulado de origem suína, faço toda essa reconstrução e boto o vidro bioativo. Por quê? Porque ele vai endurecer e como ele é osso estimulador, ele vai formar osso a longa distância. Por isso que eu boto ele por fora. Então, além dele endurecer e manter o meu arcabouço, ele forma osso por fora. Olha lá, ó. Depois que ele endurece, eu fecho a membrana, fixo ela com taxinha, e como eu não sou bobo nem nada, eu preciso que esse arcabouço se mantenha, eu jogo mais ainda o Nova Boni por cima. Aqui, claro, eu não tenho grandes expectativas que ele forme osso aqui, mas ele me mantém o arcabouço mais duro. Olha lá embaixo no vídeo, ó, olha como ele endurece, ó, pessoal. Tá? Eu vou voltar de novo o vídeo aqui para vocês verem bem direitinho. Olha ali embaixo, ó. Ele fica duro, ó, pessoal. Suturas feitas. E aqui está o controle para a gente abrir. Olha só que resultado extremamente fantástico, formando o osso, e como eu tenho um componente tratado, ele vai grudar nesse componente também. Tá? Eu estou mostrando um caso aqui, vou mostrar já já mais um, mas a gente já está com 7 casos, né? Já a longo prazo, tem outros casos que a gente está trabalhando, é a tese de doutorado que eu estou co-orientando agora, eu não oriento nenhum, porque eu não estou vinculado à universidade, então eu tenho vários co-orientados em várias universidades, e aqui, se você me permitiu, eu agradeço a todas essas universidades que me permitem co-orientar, né? ILAPEL, IME, São Leopoldo Mandique, a PUC do Paraná, né? Em todos esses lugares eu tenho co-orientados, eu não estou vinculado a nenhuma universidade e eu faço pesquisa associada a essas empresas. Olha só que bucha. O paciente perdeu os implantes, foi feito o levantamento de CI, rompeu a membrana. Vejam que eu tenho que ganhar osso tanto para dentro do seio como para fora. Então, nós vamos associar 2 técnicas aqui, levantamento de seio e aumento vertical. Para fazer o levantamento de seio, osteodensificação. Ó. Então, aqui eu vou trabalhando com a osteodensificação, até romper o assoalho, essa fresa não rompe, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Se você olhar bem lá no fundo, no afastador, você consegue ver onde foi feita a janela anterior. Então, eu vou subindo aqui, milímetro por milímetro, até romper o assoalho. Vocês vão ver que agora eu não mudo, é sempre a broca vermelha, e o que muda é a cor do meu limitador.
né? E quem vende, esse aqui é o sistema que a IM3 trouxe para o Brasil também. Eu sou muito fã desse sistema, ele funciona muito bem na minha mão, tá? No nosso livro, a gente tem descrito passo a passo como é que usa ele para todas as situações. E, além de tudo, ele tem o limitador de profundidade, né? Para quem já está na minha idade, isso é uma coisa fantástica, né? Ó, essa broquinha que eu falei para vocês, que você decortica e o osso da decorticação vira enxerto, ó. E essa broca eu tiro um pouco, ela aprofunda 4 milímetros, então eu estou indo lá na tuberosidade, na crista zigomática alveolar, para tirar o osso autógeno. Aqui dentro, eu estou usando só o vidro bioativo, ó. Só em gel, eu vou abrindo e vou levantando a membrana. Nos dois lados, ó. Levantei o seio, venho com o meu implante. Esse é o implante da Nobel Biocare, preparado para mucointegração. Esse é o implante que a gente tem pesquisado ele a longo prazo agora, né? Então, vocês vão ver que eu não vou botar ele nem em nível ósseo, nem enterrado. Eu vou botar ele no nível que ele tem que estar. Esse é um implante de nível ósseo, tá? E esse colarinho que vocês estão vendo anodizado, amarelo, dourado, ele deveria ficar dentro do osso. É um tratamento de superfície específico para cortical. Tá vendo que ele ficou para fora, ó. Posição ideal dos implantes, pessoal. Não, isso não tem mais negociação na nossa vida, tá? Alguns que estão aqui, eu, professor Picossi, professor Lioge Otuki, que eu vi aqui também. Obrigado por você estar aí, professor. Grande amigo, grande, uma figuraça lá, lá de Maringá. Adoro o professor Lioge, faz anos que eu não o vejo, né? Um cirurgião de mão super cheia, né? Tá? Nós botamos implante onde tinha osso uma época, né, professores? Agora a gente não aceita mais isso, ó. Então, botamos o pilar, estamos fixando a membrana, mesmo tipo de material, o pessoal não associa o 50-50, não, 50-50, que é mais ou menos 70-30, mais biomaterial do que o osso autógeno, né, porque eu ainda vou cobrir com vidro bioativo. Nós estamos agora vendo as histologias desses casos, as manutenções clínicas, tudo isso é um trabalho de doutorado do professor Fernando Hoppe, né, que é lá de Joinville, Santa Catarina. Fernando Hoppe foi meu co-orientado de mestrado, onde a gente fez uma curva dessa integração de uma superfície fluoretada, um trabalho muito legal, e agora ele voltou para o doutorado e foi aceito a minha co-orientação dentro da São Leopoldo Mandic, né? Agradeço ao professor Jolie, agradeço à professora Betinha por terem aceito o meu nome para orientar mais um aluno lá, né? Ó, material preso, vamos voltar, ó, gel, de novo. Ó, espera um pouquinho, pessoal, porque senão ele cola na tua espátula, tá? Espera uns 30 segundos, 40 segundos. Quando ele começa a mudar de textura, ele fica mais fácil para você trabalhar, ó. Tá? Não tenha pressa. Para os mais velhos, aí é que nem com amálgama, tá? Se a gente começasse a querer, botava o amálgama, se não desse tempo, a gente não conseguia esculpir o amálgama, né? Ó, aqui a gente está fixando com taxinha, esse é uma taxinha que a gente fixa com contraângulo, tá? Um sistema fantástico, tanto na maxila quanto na mandíbula, não tem nem graça fixar a taxinha dessa forma. E por cima disso, de novo, para eu garantir a estrutura. Então, eu não uso aqui, por exemplo, malha de titânio mais, eu não tenho usado mais membrana com reforço. E eu quero que vocês observem 6 meses depois, olha a qualidade do tecido. Quem faz aumento vertical sabe que você nunca vai ter ceratina ao redor. Aqui eu só precisei fazer um aprofundamento em vestíbulo. E olha lá, ó. Olha que coisa linda, pessoal. É isso que a gente tem feito, é isso que o Nova Boni tem ajudado a gente, ó. No levantamento sem maxilar, aí
praticamente perdeu a graça, né? A gente já estava trabalhando com osteodensificação, eu comecei trabalhando com as fresas neurológicas quando o Hugo trouxe, demoramos, porque a gente funcionava muito bem para osteodensificação, e vejam que pela crista do rebordo eu consigo o mesmo aumento que pela janela lateral, e com o Nova Boni, aí já não é o meu trabalho, eu estou usando esse trabalho publicado aqui, mostra que eu consigo ganhar mais ainda com o Nova Boni. Eu ainda não tenho casuística para comparar com isso. Então, nós trabalhando com osso particulado e osteodensificação, e aqui o Nova Boni com osteodensificação, com ganho ainda maior. Né? Então, esse aqui é o nosso trabalho hoje. Está aqui o capítulo onde a gente fala disso. A gente só levanta a janela lateral com menos de 2 milímetros. E, para falar a verdade, ó, a gente só levanta a janela lateral aqui nesse gráfico do nosso livro com 1,5. Mas nós já estamos ficando abusados. Ó, caso feito no nosso curso de cirurgia avançada, vocês vão ver que não tem absolutamente nada de osso, principalmente do lado direito. Ó, é cortical contra cortical. Tá? Aqui no lado esquerdo tem um pouquinho mais. O que a gente fez? Fez 2 janelinhas com essa broca. E aí começou a levantar a membrana com o Nova Boni. Nós não fizemos janela lateral aqui. E fomos usando o osso particulado junto, até para dar volume. E fomos densificando esse osso com a fresa de osteodensificação. Ah, por que não usou fresa de osteodensificação? Não tem osso para osteodensificar. Então, nós usamos para condensar o enxerto. Do outro lado, a mesma coisa. Vejam, 6 meses depois. Olha só o antes e o depois. Ó. Olha lá. Ó. Levantamento seio maxilar pela crista do rebordo. Com Nova Boni. Olha lá. Ó. Eu peço desculpas, pessoal, eu acabei esquecendo de botar as fotos da instalação dos implantes. Os implantes aqui, todos eles travaram em torno de 45 a 60 newtons. A gente colocou eles no sábado, sem retalho, tá? Eu peço desculpas, eu esqueci o cartão da máquina no meu consultório hoje, não deu tempo, eu terminei o curso de zigomático, vim para casa para terminar de ajeitar a aula, e quando eu cheguei em casa que eu vi que eu não estava com isso aí. Mais uma sequela, um amigo meu explodiu a membrana do seio e mandou para mim. Em vez de eu abrir lá em cima, ó, opa, deixa eu baixar o volume aqui, ó. Aqui eu estou usando o piezo, tá? Mas se você não tem piezo, você viu qual aquela broquinha que abre nessa região, né? Quem tem aquelas neurológicas também dá para usar, até a osteodensificação dá para você usar aqui. Então aqui eu vou fazer vou fazer uma região até entrar na membrana, vou expor a membrana ali. Na mesial eu tenho mais osso, aí eu estou praticamente 0 com 0, tá? Então eu fui quase até romper o assoalho, e eu vou terminar de romper com a minha fresa neurológica. Olha lá, ó. Vocês vão ver daqui a pouco essa fresa não rompe membrana, tá? Estou usando o limitador mínimo possível, nem vou chegar nos 3 milímetros que eu tenho aqui. Na proximal eu tinha um pouquinho mais de osso, aí eu levantei um pouquinho mais, tá? Mas aqui foi só para complementar. Perdão. Olha lá, ó, tá vendo? Dá para ver a membrana lá, ó, pessoal. Tá? Olha lá, ó. Na proximal eu tinha um pouquinho mais de osso. Vejam que aqui até eu aumentei, mudei a cor do meu profundímetro, então ele foi um pouquinho mais para cima, tá? Lembra que essa ossidensificação vai jogando o osso para cima.
Lá na proximal eu tinha 4 milímetros de osso natural. Estão vendo que vai romper em torno de 6 ou 7, tá? Ó, a gente vai subindo milímetro por milímetro, tá, pessoal? Até chegar, romper o assoalho, tá? Aqui eu estou alargando um pouquinho a perfuração, porque nessa hora a gente decidiu colocar o implante, mesmo praticamente saindo de zero. Em 2013, a gente publicou nosso grupo, que a gente colocava os implantes simultâneos com 1,2 de média de rebordo residual, e todos eles se integraram, tá? Então, sempre que possível, a gente gosta de colocar o implante simultâneo, tá? Naquele primeiro caso, é que era uma casca de ovo, aí não tinha a mínima chance, tá? Claro que eu tenho que selecionar um implante de nível ósseo. E agora, ó, vamos levantar a membrana com a nova bone, ó. E vá trabalhando nas duas janelas. Ó. Eu tenho raiva disso, pessoal, porque eu amava levantar o osso pela janela lateral, tá? E eu hoje nem faço mais, ó. A gente praticamente só trabalha pela crista do rebordo, associando osteodensificação com nova bone. E assim, não é nós, é os nossos alunos, tá? Eu aprendi isso há muitos anos com o professor Paulo José Medeiros, e escrevo isso sempre na apresentação dos nossos livros, 2 livros a gente escreveu isso. Técnica boa tem que funcionar na mão dos nossos alunos. Vejam, pessoal, que a membrana está subindo lá e está chegando a sair na vestibular, aonde tinha a janela anterior lá, ó. Olha que negócio legal, cara. E aí nós vamos condensar com a osteodensificação, tá? Manfro, Pode falar, Renata. desculpa interromper, mas fizeram uma pergunta aqui que eu achei pertinente interromper. Estão perguntando aqui qual é a chance de romper a membrana e qual é o kit de taxinhas que você usou com o contra-ângulo. Tá, joia. Vou só terminar o vídeo e eu respondo as perguntas, tá bom, pessoal? Tá? Só porque vai ter um negócio bem legal agora, tá? Ó, estamos botando os implantes, e aí eu cometi um erro a não ser cometido, né? Eu esqueci que a crista estava quebrada, tinha a osteotomia lá em cima. Mas eu consegui estabilidade primária, e lembra daquele sonho de você pegar um cuspezinho e colar, ó, o ossinho que quebrou na vestibular? Ó, botamos 2 implantes, tá? Aquele cuspezinho que você passava na língua e queria colar ali, ó, é o Nova Bone hoje. Então agora eu pego o quê? O meu Nova Bone e colo aquele osso ali que rompeu, ó. E como eu já mostrei para vocês antes, eu nem preciso pôr membrana aqui, né? Lembra que eu mostrei antes naquela regeneração? Ó, olha lá como endurece, ó, pessoal. Vocês estão vendo que chega a estar brilhoso lá, ó. Ele muda totalmente de consistência. E aqui está o pós-operatório. Bom, deixa eu responder as 2 perguntas então. Certeza que rompeu? Manobra de Vassalva nem sempre é fundamental. Só que tem um detalhe, pessoal. Se você trabalhar devagarinho aqui e tiver uma microperfuração, o gel fecha a microperfuração.
A gente tem trabalhado desde 2000, hoje nós estamos em 26, 2024 com esse material, não só nós no consultório, os nossos alunos em todos os nossos cursos. A gente não tem nenhum caso clinicamente que a gente viu ruptura, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, se você usar a técnica como a gente preconiza, utilizando o limitador, a broca não vai romper. E colocando o gel devagarinho e esperando um tempo para ele endurecer, se você tiver uma ruptura daquelas convencionais, o gel vai endurecer e vai tapar essa tua ruptura. Beleza? A segunda pergunta é sobre o kit de taxinha. Pessoal, esse kit de taxinha aí é um kit fabricado na Rússia e que tem um atravessador que traz aqui para o Brasil e eu recebi de um amigo, comprei de um amigo, né? Então, infelizmente, eu não consigo passar para vocês a informação dele. O que eu sei é que ele tá para ser fabricado no Brasil, tá? Essas pessoas me pediram segredo, então eu não posso, peço desculpas, eu não posso falar isso aí, tá? Mas só posso dizer para vocês, se sair, compre, que é bom demais, tá? Bom, e aí nós começamos a abusar. 2,7 de um lado, 3,4, e aí nós começamos a fazer levantamento 6 sem retalho. Caso feito por uma aluna de Curitiba, chamada Amanda, não sei se ela está aqui na live, né? Aluna do nosso curso de cirurgia avançada, que a gente está aplicando aqui é gás de ozônio, tá, pessoal? E isso hoje é a minha rotina de consultório, tá, pessoal? Na grande maioria das vezes, eu faço levantamento de seios sem retalho no meu consultório, tá? Eu já estou com uma casuística bem grande disso aí, tá? Ó, aqui a gente está usando um pushzinho para medir a gengiva. Tira a gengiva e aí você vai medir a espessura da gengiva para poder usar o limitador da osteodensificação. Ó, mede a gengiva. O nosso livro tem um monte de QR Code, pessoal, com vídeos de cirurgia. Esse é um dos vídeos que está no nosso livro, tá? E aí você começa a fresar. Vamos lá, vai fresando, vai mudando as brocas. No começo a gente vai mudando a espessura. Quando a gente chega nessa broca vermelha, essa broca vermelha é que determina a altura para a gente. Então vocês vão ver que agora vai ser sempre a broca vermelha e vai mudar a coloração do profundímetro. Esse profundímetro é que me ajuda a ter certeza que não furou. Aqui eu boto sempre a sonda com 1 milímetro a mais, tá vendo? Ó, como ela bate em osso lá em cima, ela não alcança a mucosa. Então eu sei que eu posso subir mais 1 milímetro. 7 milímetros. E essa fresa vai empurrando a mucosa para cima junto com o osso, é o que a gente chama de autoenxerto. A gente vai sempre repetindo aquela manobra da sonda, eu cortei para o vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Olha lá. Ó. Ainda tem osso. Fresa de novo. Sempre 1 milímetro de cada vez, pessoal. Que aí você diminui demais o risco de você furar a membrana. Vocês vão ver daqui a pouco num vídeo que essa broca não fura a membrana, tá? Ó, agora a gente rompeu, ó, tá vendo? Eu entrei com uma broca de 10, a de 11,5 tá vindo. Descontem a gengiva, tá, pessoal? Então, o que nós vamos fazer agora? Nova bone para levantar a membrana.
E a gente vai trabalhando simultaneamente. Bota primeiro na mesial, na distal, não vai forçando. Vai devagarinho, pessoal. Você não vai ganhar tudo numa vez. E aquela presença da osteodensificação ajuda a empurrar a membrana mais para cima e aí dificulta a chance de perfurá-la. Ó, agora eu baixo a rotação da minha broca, eu estou trabalhando mais ou menos com 80 rotações, e eu vou condensando esse osso lá dentro. Ó. E aqui estamos instalando os implantes. E vejam a estabilidade primária que a gente está dando nesse implante, ó, pessoal. O motor estava em 40 newtons, nós estamos tendo que finalizar na catraca. Lembra? Tinha 2,7 de altura residual, tá? Olha lá, ó. Aqui é implante de 10, nos dois. Olha a estabilidade primária, pessoal. Está lá os dois implantes instalados e olha a radiografia pós-operatória. Olha como levanta legal. Ó. Ó. E a grande vantagem mesmo que eu estou vendo desse material é aqui. Porque o que nós queremos com a periimplantite? A gente quer descontaminar e quer reossintegrar. A gente praticamente não vê tratamento nenhum com isso. Os tratamentos são implantoplastia, aumento de coroa em cima disso para poder higienizar, mas regenerar ao redor do implante, a gente tenta há muitos anos e é muito difícil. Eu comecei sem querer, as coisas começaram a cair para mim de um jeito. Primeiro que eu trabalho, do mesmo jeito que eu presto consultoria para a IM3, eu presto consultoria para uma empresa de ozônio. E aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ver que o ozônio consegue descontaminar o titânio e consegue descontaminar a zircônia. Ó. Trabalhos mostrando isso aqui. Mais um, ó. Ozônio gasoso mostrou eficácia para reduzir as bactérias aderentes ao titânio sem afetar a adesão e proliferação de células osteoblásticas. Mais um trabalho mostrando a mesma coisa. E aí eu achei esse trabalho aqui, que ele fez o quê? Ele pegou discos de titânio tratados e induziu a periimplantite nisso aí, descontaminou e aí começou a enxertar para ver se algum se integrava. E olha que interessante, ó, o verde é o vidro bioativo e o azul é o vidro que não tinha doença. O vidro bioativo deu o mesmo resultado. Pensando nisso, nessa associação, a gente começou a tratar a periimplantite desse jeito. Caso de um colega nosso, acabou indo para o nosso curso de cirurgia avançada, tem um implante no 14, uma preservação alveolar no 15, e vejam que o 14 aqui, eu acho que até antes disso, eu teria removido esse implante aqui para não dar dor de cabeça. Abrimos o retalho, olha lá, o implante está praticamente exposto, certo? Olha lá, ó. E contaminamos com o gás em alta concentração, e aqui você já pode ver que nós colocamos o gel aderido à superfície do implante, olha lá, ó.
todas as superfícies botamos o gel. Botamos o particulado, e botamos ó, o particulado em tudo, e botamos mais gel, para poder garantir o meu arcabouço. Olha lá, ó. Tá vendo que ele já endureceu, ó? Ele muda de consistência. Colocamos um implante na região do 25 e voltamos à prótese que tinha antes, ó. Nós não deixamos o paciente sem prótese. Claro que eu não consegui ganhar todo o tecido mole que tinha, mas olha só o resultado do ganho vertical. E aqui a gente partiu agora para a melhora do tecido mole. Ó. Abrimos o implante, veja que faltou ganhar um pouco, mas está totalmente diferente do osso que a gente tinha. Eu mal e mal tenho 2 milímetros. Se isso fosse um hexágono externo, isso quase seria a salserização que a gente teria. Nós soltamos todo o retalho, né, feito pelo Douglas, lá do interior do Rio Grande do Sul, esse caso, nosso curso de avançada. Botamos novamente o Nova Bone, olha lá, ó, agora só o gel, e fizemos um enxerto de conjuntivo para manter. Esse caso agora tá com, nós vamos fazer o controle agora inicial dele, mas vejam que eu já não tenho mais doença. Agora eu estou me preocupando com a questão estética. Caso de um amigo nosso, fez o lateral há mais ou menos uns 10 anos, sangramento, né, condição de mucosite, e quando foi fazer a radiografia, eu tenho uma doença periimplantar. Ele fez o implante em 2012, aqui é o controle, 2012, 2025 a perda ali, final de 2025, né? Então, o que a gente fez? Ó? Usou todo esse trabalho que a gente está fazendo. Ó. Gás de ozônio em baixa concentração por enquanto, como eu quero uma reossintegração, eu não posso contaminar a superfície do implante. Então, ou você usa um material com titânio, que não é fácil você ter um material com titânio que não contamine, normalmente é liga. Aqui eu estou usando um material plástico só para soltar o tecido de granulação ao redor do implante, como se estivesse fazendo um descolamento, tá? Vejam o sangramento que eu estou tendo, é processo inflamatório, é normal. Depois que eu termino de soltar tudo ao redor do implante, eu vou entrar com o instrumento metálico e agora sim eu vou tirar o tecido de granulação, jogando esse instrumento metálico em direção ao osso. Ó. Sempre lavando e aspirando, aqui a água é ozonizada também. Ó. Agora eu estou com o instrumento metálico, tirando aquele tecido de granulação que primeiro eu descolei do implante, agora eu estou soltando ele do osso. Vocês vão ver que eu vou criar um espaço entre o osso e o implante, quase como se fosse, né, um implante imediato. Ó, tirando todo, tá vendo? Está criando um espaço e vejam que o sangramento está diminuindo, porque o processo inflamatório está diminuindo. Terminou, lava, aspira, tá? Agora a gente vai descontaminar com gás em alta concentração. Vocês estão vendo que faz um monte de bolha, pessoal? Se é técnica ou do borbulhamento ou formigamento, como queiram. Tá? Então, eu uso essa alta concentração aqui, 60 segundos, 1 minuto, tá? Fez a descontaminação, lava bem, de novo com água ozonizada, aspira. Botamos um negocinho ali para não entrar osso dentro do parafuso, da hora do parafuso da plataforma do implante, e vamos reconstruir com o vidro bioativo.
Nessa hora, alguém gritou assim, bota o componente antes que endureça. Aí nós devolvemos a prótese. Pós-operatório imediato, controle aqui de 3 meses, e olha só como eu tenho um resultado extremamente satisfatório nessa mucosa ao redor dele, nessa situação. E aqui um terceiro caso, protocolo que eu fiz em carga imediata, paciente do meu consultório, drenando pus, perda vertical grande. A gente usou 3 sessões de descontaminação. Então, antes de eu fazer a reconstrução, eu não vou fazer a reconstrução em fase aguda, né? Então, a gente fez 3 sessões, quarta, sábado, quarta, e aí no outro sábado eu operei esse paciente. Então, tirei ele da fase aguda, lavando com água ozonizada e usando o gás em alta concentração. Tá? Como ele não tinha comprometimento sistêmico, eu nem trabalhei com antibiótico. Tá? Ó, gás em alta concentração. Isso a gente fez 3 vezes. Diminuímos a questão da drenagem. Agora eu tirei a prótese e agora nós fomos para o mesmo procedimento que eu mostrei antes para vocês. Vou tirar a música aqui. Perdão, pessoal. Vamos de novo. Epa! O gás de ozônio em baixa concentração é o que eu infiltro, né? Aqui para cicatrização e processo inflamatório. Vejam que ainda tinha um pouquinho de pus. Isso aqui é o óleo de ozônio. Claro que eu só vou investir nesse implante se ele tiver estabilidade, né, pessoal? Não tiver estabilidade, tem que sacar fora, né? O mesmo procedimento do outro implante. Solta do implante. Tem gente que gosta daquelas curetas. As curetas, eu tentei usar curetas, um dia elas quebram. Eu gosto muito dessa sonda aí para fazer isso aí, tá, pessoal? Tá? Essa sonda aí, ela funciona bem na minha mão, pelo menos, mas usa o instrumento que funciona bem na sua mão, tá? Agora eu já estou limpando, tá vendo que eu estou sempre em direção ao osso, né, com o instrumento metálico, né? E toda vez que eu estou curetando, eu estou lavando. Olha lá, ó. Vai soltando, vai limpando. Criou o espaço, ou seja, eu estou vendo o osso de um lado, estou vendo implante do outro. Tá? Agora, descontamina com gás. Ó, aqui está terminando de tirar, estou terminando de tirar o tecido aqui, ó, descontaminação com gás, ó. Ó, tem que fazer esse borbulhamento aí, tá, pessoal? Então, sempre a associação do gás com a água ozonizada, tá? Fez a descontaminação, vamos com o nosso Novabone. Injeta até extravasar, pessoal.
Aí eu venho com o instrumento e vou empurrando ele lá para dentro. Olha lá. Vai devagarinho colocando, lembra que ele vai tomando presa e vai se ajeitando, tá? Não precisa fazer tudo numa vez só, tá? Devagar e sempre. Vocês estão vendo que está inchando até o retalho, né? E aí, claro, tinha excesso de gengiva num lado e falta do outro, eu rodei a gengiva para melhorar, né, a mucosa ceratinizada ao redor de todo o pilar, né? Não, a literatura não me diz que isso é causa de periimplantite, mas já que eu tenho tecido sobrando de um lado e faltando do outro, por que não, né? Ó, sutura feita, 3 meses, e o controle atual de 6 meses dele. Na verdade, eu não fiz radiografia agora, eu estou com 9 meses de controle dele, clinicamente perfeito, sem dor, sem absolutamente nada. Então, hoje, a nossa proposta de tratamento de periimplantite, limpeza mecânica, descontaminação com gás de ozônio e a reconstrução com fosfosilicato de cálcio, no caso, com o Novabone. Esse é o nosso protocolo de tratamento de periimplantite. Claro que eu não quero ter casuística de periimplantite, que ninguém quer ter periimplantite no consultório, né? Mas está aparecendo e a gente está trabalhando. Para a gente terminar, pessoal, 262 casos onde foi utilizado esse material, o fosfosilicato PUT, no caso, o gel, né? Então, foi usada preservação alveolar, implante imediato, all-on-4, periimplantite, enxerto prévio implante, enxerto após a remoção do implante, enxerto simultâneo implante, e vejam um follow-up beirando 97% após 2 anos. Eu acho que tem muito mais casuística no mercado, tem muito mais coisa mostrando, muita mais literatura mostrando que esse material funciona, mas aqui é um trabalho bem interessante a longo prazo em várias alternativas. Então, antes de eu terminar, a Renata pediu para mim que quem está aqui hoje, tá, vai ter essas condições para comprar, né, o Novabone, seja o gel, seja particulado, né? Em agosto, a IM3 provavelmente vai ter um credenciamento com essas técnicas de oxidensificação que eu mostrei para vocês, associado ao uso do Novabone. Então, isso tudo que a gente mostrou hoje, levantamento de crista, levantamento de seio sem, né, saindo praticamente do zero, sem retalho, tudo isso vai estar nesse credenciamento aí, né, agora em agosto, e quem está aqui tem 50%, né, nesse credenciamento aí, né? Mais informações aqui, ó, tá, eu estou deixando os contatos da IM3, né, não é só isso que a M3 vende, acho que tudo que a M3 bota a mão é um negócio fantástico, né? E me permita, Hugo, Renata, aqui, esse é o nosso livro que acabou de sair, pessoal, são 520 páginas, mais de 2.000 fotografias, tem mais de 40 vídeos de cirurgia. Então, quem quiser adquirir, está aqui o nosso QR Code, tá? Ou quem quiser entrar em contato, eu já vou mostrar, botar meu contato Instagram por aqui, a gente pode conseguir isso aí também, tá? O livro acabou de sair, é um livro que aborda, são 27 capítulos, aborda técnicas, reconstruções por região, maxila atrófica, cirurgia guiada,
cirurgia navegada, aquela cirurgia que você enxerga funcionando pelo computador, e também essa parte de ozônio que a gente conversou. Tá? E também eu queria deixar um convite para vocês. Toda terça-noite eu tenho um programa na TV, no YouTube, né? Na Margucci TV. Lá a gente recebe amigos, discute casos. Né? Ontem eu tive a honra de receber meu querido amigo André Vilela. Né? Ele veio me desafiar com um caso ontem. Há algum tempo atrás, quem me desafiou foi o professor Reginaldo Migliorança. Lá a gente discute coisas que a gente não consegue discutir em aula. Por exemplo, eu estou com o dente incluso. Será que é melhor tirar? Será que é melhor só tirar a coroa? Será que é melhor transfixar? Coisas que é difícil a gente conversar em congresso, em aula. É esse tipo de situação que a gente faz toda terça-feira à noite, 7 horas da noite, no YouTube, na Margucci TV. Vai ser um prazer recebê-los lá. De minha parte, pessoal, esse é o meu Instagram. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço a paciência de vocês estarem hoje, numa quarta-feira à noite aqui, né? Estou aberto a perguntas, né? Renata, se quiser moderar aí, tá? Eu estou à disposição para responder, né, as perguntas, tá? Não sou o dono da verdade, né? Mas aquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Luiz Ronaldo Picossi, quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Quero sim. Primeiro, um grande prazer estar assistindo essa live. Há muito tempo eu conheço esse menino chamado Hugo, um profissional gabaritadíssimo, de mão cheia, que passou lá pelas nossas mãos na Universidade de São Paulo e tem cada dia mais se elevado, se enaltecendo na sua vida profissional. Então, o Hugo é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande, é um amor profissional, viu, Hugo? Nada, né? Tenho um amor muito grande. Oi, professor. Um carinho especial por ele, pelo batalhador que ele é. Conheci, inclusive, a mãe dele quando esteve aqui da Coreia, aqui, e uma pessoa maravilhosa, só podia gerar isso daí. Segundo, Manfred, eu não quero cumprimentar você só pela sua aula, mas sim pela sua capacidade profissional, sabe? Que é isso? Ministrar aula é uma coisa natural da pessoa e você tem essa característica. Agora, a sua capacidade profissional sobrepõe a qualquer aula que você ministre. Eu quero enaltecer também o seu conhecimento científico. Você me parece que é um profissional de mão cheia, é um profissional único, né? E a gente está precisando disso na odontologia, porque eu milito nessa área da odontologia e praticamente só de cirurgia e implante há bastante tempo, né? Então, eu tenho mais de 50 anos de formado, eu tenho uma certa de vida acadêmica, né? Desde que eu me formei, eu sou professor universitário e vejo que a nossa especialidade está se deteriorando um pouco hoje, sabe? As pessoas conhecem muito sobre novas tecnologias, mas não conhecem a parte científica da coisa, o que é muito importante. E você demonstrou isso. Então, eu queria cumprimentá-lo pela sua vida profissional, que você continue dessa forma, assim, sempre muito estimulado com a nossa profissão. É isso que está faltando um pouco também nos dentistas. E enaltecer toda essa sua capacidade científica. Viu? Eu gostaria de agradecer também as palavras elogiosas que você se referiu a mim no começo. Eu acho que você exagerou um pouco, você é meio exageradinho. Não exagerei, não. Viu? O senhor está Mas exagerando. agradeço o carinho, agradeço o reconhecimento. E tem uma coisa, quando eu for para Floripa, que eu costumo ir para Floripa, eu vou fazer questão de visitar você.
Tá O senhor bom? é meu convidado para jantar na minha casa. Não estou Tá? ouvindo? O senhor é meu convidado para jantar na minha casa e eu vou fazer a comida para o Não senhor. está dando para ouvir, Manfro. Opa, eu tô com o meu telefone. Para mim Alô? tá tudo certo, estou te Está ouvindo. escutando? Estou te ouvindo. O senhor me escuta, professor? Poxa, o que que houve? Será com ele? Ah, não, peraí. Agora a gente não te ouve, O senhor me professor. escuta, professor? Oi, Me escuta? agora sim. O senhor é meu convidado para jantar na minha casa e eu vou fazer a comida para o senhor. Tá? Olha, E assim, ó, então vou começar. Eu adoro camarão. é a minha especialidade. Vai ser um grande prazer, viu, Manfro? Professor, não Você foi realmente. exagero nenhum, foi exagero de sua parte, tá? As suas palavras me deixaram muito emocionados. Minha mãe está na live aqui, eu acredito que ela esteja emocionada escutando isso, sabe? Mas eu acho que a gente precisa valorizar, porque hoje a implantodontia é natural, É natural. né? Mas o senhor e outros tantos, e eu sempre faço questão de exaltar quando essas pessoas estão na minha sala de aula, porque nós só estamos aqui porque vocês acreditaram nisso. E vocês escutaram muita coisa, como charlatanismo, né? Quem estudou um pouquinho da história da implantodontia sabe o que vocês passaram. E assim, é muito fácil para nós hoje pegar uma estrada asfaltada, quase reta, né? Eu acho que eu peguei um pouco das curvas, né? Mas nós estamos deixando a estrada cada vez mais reta para o pessoal que está vindo, né? E a gente precisa valorizar quem veio na frente da gente, né? E o senhor e outros tantos, eu tive a honra de ser orientado pelo professor Sendic, eu tive a honra de dividir aulas com o professor Paulo Perry, sabe? Então, a vida me deu a oportunidade de trabalhar com pessoas como o senhor. E isso só me enriqueceu, sabe? Eu tenho muito orgulho de poder ter trabalhado com essas pessoas, tá? Eu agradeço demais as suas palavras, né? Vamos parar com isso, senão vai virar uma rasgação de seda, né, Hugo? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, Hugo, não sei, Renata, se a Renata está moderando aí. Renata, você que manda. Estou aqui, a gente tem 3 perguntas no chat. Posso fazer? Por favor. Então, vamos lá. Como mensurar a quantidade de nova bone necessária para o levantamento? É necessário radiografar durante o procedimento? Joia. Radiografar durante o procedimento está ficando cada vez mais difícil, né? Para fazer radiografia no consultório hoje, a gente tem que blindar o mundo ali, né? Não sei, dependendo onde você trabalha, né? Não é todo lugar que dá para fazer radiografia a mais, né? Está meio complicado às vezes. Mas assim, a gente usa em média, quando é um implante, a gente usa o 0,25. Quando é 2 implantes, a gente usa o 0,5. Então, mais ou menos, a conta que a gente faz é 0,25 para cada implante. Tá? Essa é mais ou menos a conta que a gente faz. Né? Ele vem em 2 proporções, vocês viram, ele tem o pretinho e o azul. O azul é 0,5 e o pretinho é 0,25. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Hugo, por favor, me corrija, tá? Tá certo, tá certinho, tá certinho. A gente trabalha em média 0,25 para cada implante. Claro, se você tiver um rebordo muito espesso, daí, claro, você vai ter que usar mais osso, né? Mas é mais ou menos, a gente coloca mais ou menos aquilo que a gente colocaria fazendo pela janela lateral. Tá joia? Acho que eu não sei se eu consegui responder a pergunta. Próxima pergunta. Você costuma fazer cultura antimiograma quando tem infecção ativa? O que acha disso? Professor Saboia, obrigado. Olha só, a cultura antibiograma de anaeróbio, que é o que muitas vezes você tem dentro do suco, ele é muito difícil de você fazer, né? Então, essa cultura, por mais que você faça, você vai fazer um antibiograma, vai dar uma cultura mais de aeróbio e vai dar uma cultura de alguns facultativos. Mas, normalmente, esses aeróbios e facultativos, eles são oportunistas e não são causa. Então, fazer cultura de anaeróbio é muito difícil para você poder manter
a colheita de anaeróbio. Eu, aqui em Florianópolis, não tenho condições de fazer uma cultura de anaeróbio. Ixi, caiu, acho. Vamos esperar uns minutinhos para ver se ele volta. Estou tentando contato com ele aqui, um minutinho, pessoal. Perdão, pessoal, acho que eu caí aqui. Desculpem. Boa! Obrigado, desculpa aí. Eu não sei onde é que eu parei, Renata, se você puder me ajudar aí. Ih, meu né? Deus. Mas assim, pessoal, eu vou voltar a resposta se eu estiver repetindo, perdão, tá? Assim, cultura de anaeróbio é muito difícil de você fazer, tá? Você tem que ter um laboratório que consiga fazer a colheita muito próximo, com situações específicas. Eu, em Florianópolis, para mim, ela é inviável, eu não tenho quem faça aqui. Então, a gente não faz a cultura em razão disso, porque normalmente a bactéria causadora, ela é anaeróbia, tá? A bactéria que você vai pegar ali é uma bactéria oportunista que está pegando essa região. Por isso, o gás de ozônio. O ozônio é oxigênio em alta concentração e ele vai matar essa bactéria aí que é anaeróbia. Por isso que a gente consegue tão bom resultado com o ozônio nessa região. Tá joia? Se você está em São Paulo, você consegue fazer cultura de anaeróbio. Eu aqui em Florianópolis não consigo, tá? Última pergunta e a gente tem o Ô, Lioge aqui. Laércio, abraço. Desculpa, Opa. Renata, te cortei. Imagina, última pergunta e a gente tem o Lioge aqui que levantou a mão para falar. Já tentou ganhar altura de osso para suportar uma papila com esse gel? Ai, ai. Lucas Estamos Caldo. tentando, tá? Tem aquele caso ali que a gente conseguiu e tem mais um caso que está se mantendo. Só que assim, pessoal, os resultados são muito precoces, tá? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, nós estamos fazendo papila com esse osso, tá? Se o Hugo me convidar daqui a um ano, aí eu mostro esse resultado com um ano, e aí eu posso dizer para vocês se a gente está conseguindo ou não, tá? Desculpa, eu não posso afirmar que a gente está conseguindo. São 2 casos só que a gente tentou. Os casos estão evoluindo bem, mas é começo de evolução. Ao contrário da periimplantite, que a gente já está com 9 meses de tratamento, sem sinal nenhum nos casos, eu acho que ali eu já posso afirmar que o tratamento está funcionando. Para papila, pessoal, eu mostrei um caso aqui e eu tenho um segundo caso, tá? Tá legal, mas os casos foram feitos a coisa de 2 meses, 3 meses, eu preciso ainda botar as próteses em função, e aí que nós vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Por enquanto, eu não boto a minha mão no fogo e não digo que eu estou conseguindo, tá? O que a gente está conseguindo agora pode ser um extremamente falso positivo, pode ser coisas que às vezes a gente consegue com o conjuntivo também e depois ele volta, tá? Então, papila, pessoal, ainda é um dilema absurdo para a gente, acho que é a coisa mais difícil que a gente tem para conseguir, tá? Mas eu rezo para que a gente consiga, tá? Se o Hugo me convidar daqui a um ano, eu volto aqui e tento mostrar para vocês se deu certo ou não. Tá bom, Hugo? Lógico. Vamos lá, Lioge, levantou a mão, quer falar alguma coisa? Boa noite, Manfro, parabéns pela Professor Lioge, que honra! Eu não conhecia o material e quis realmente conhecer. Aí eu queria te fazer 2 perguntas que eu fiquei em dúvida. Eu não posso, tá louco?
tá? Nos ganhos verticais, que critério que você usa para definir se usa só o gel ou se associa ao material particulado? Sempre associo no vertical. No vertical eu Beleza. sempre associo, tá? Sempre. Tá. Tá? Não estou dizendo que dê certo só com, que não dê certo só com o gel, mas assim, a gente vai um passinho de cada vez, né? Tá? E não necessariamente com o biovidro também. Você falou de um caso que usou o Não, osso o trabalho que a sino, gente né? está fazendo. Então, o que a gente fez? A gente fez a mesma coisa que a gente estava fazendo e associou o vidro. Tá? Eu não mudei o que eu estava fazendo. Tá? Aí, claro, nós estamos avaliando os casos, tá melhor do que a gente estava fazendo antes. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai tentando experimentar alguma coisa a mais. Mas, por enquanto, eu continuo fazendo o mesmo tratamento que eu fazia antes, só associando ele, tá? Então, eu botei ele como um up. Eu não mudei nada para ele. Eu continuei fazendo igual, só acrescentei ele. E aí eu estou vendo que, assim, os resultados estão sendo muito melhor. Você passa a mão no pós-operatório, assim, e chega a ser gostoso passar a mão, sabe? Você vê, assim, que o rebordo duro, assim, é uma coisa, sabe, que a gente não costuma sentir com o enxerto que a gente costuma fazer, sabe? É gostoso, tá? Eu tenho até filmado, mas acabei não botando na aula, eu acariciando o enxerto, assim, tá? Bem interessante. A outra pergunta, assim, você mostrou os casos de sinos bem limite, né, que você fez, com travamento primário bastante interessante. O travamento você faz depois que o gel endureceu, é por isso que você consegue esse travamento primário? Tem um momento para você ter o implante? Como que? É uma associação da osteodensificação, que melhora a estabilidade primária, é uma associação de um implante, que é o Nobel Active, que ele tem uma estabilidade primária absurda, né? E claro que deve ter. E eu não sei, né? Porque eu tenho 3 fatores que influenciam na estabilidade primária, tá? Mas o que eu vejo, e assim, professor, o que eu gosto de dizer assim, esses casos, alguns são meus, mas outros são dos meus alunos. Então, eles conseguem fazer isso também. E isso eu acho interessante, tá? Funciona na mão dos meus alunos. Muito bom. Gostei muito da tua aula e achei muito interessante o material. Prazer enorme revê-lo, professor. Um abraço. Oh, saudade de Maringá, adoro a sua cidade. Está convidado a vir passear aqui, então. Opa, maior prazer. Mais uma perguntinha. Quantos anos de acompanhamento existe sobre o material, seja Brasil ou fora? Pergunto porque pensei no osso de banco, que fiz bastante, e depois de alguns anos pingou casos de fenestrações e afins. Nos Estados Unidos são 20 anos, tá? É um material que tem casuística muito. Ele demorou para vir para cá, tá? Mas nos Estados Unidos está com 20 anos, né, Hugo? Confirma para mim, né? Eu vou corrigir, são 26 anos. Então é mais do que isso, anos. né? Então, assim, ele existe muita casuística e muita pesquisa lá, tá, pessoal? Se vocês jogarem no PubMed, assim, até se vocês quiserem pedir para a Renata tem muita publicação, a gente tem muita publicação aqui, a gente pode mandar artigos científicos para vocês também, tá bom, pessoal? Claro, eu quis fazer uma live mais clínica do que uma live mais científica, porque, pô, começar a falar só de ciência aqui, ninguém aguenta essa hora da noite, né? Ô, Renata, eu vou atrapalhar um pouquinho a live, tá? Para não demorar muito. Vou agradecer demais aí o professor Manfro. Nossa, eu fico feliz aí pelos professores que apareceram nessa live. O professor Picossi, meu professor de graduação da USP, 2003, né? Logo que eu entrei, né? Então, são mais de 23 anos que a gente se conhece, professor. Você foi meu professor lá de anatomia, né? Pô, eu fico feliz. Eu não sabia que você conhecia ele, viu, professor Manfro? Outros professores. Não, opa, eu não o conheço pessoalmente. Eu assisti aulas dele, né? Sim. Mas eu nunca tive a oportunidade de apertar a mão dele, por exemplo. Sim, eu tive o prazer de ser aluno dele. Ele não me conhece. Outros professores, professor Saboia, professor Lioja, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei, super referenciado, né?
o professor Johnny Velasco, que também está aqui na live, né? Eu fico feliz aí por todo mundo, né? Eu não, Eu peço geralmente... até desculpas, que a gente esquece alguém, né? Nossa, Tá? sim. Mas por todos sintam-se homenageados através da homenagem ao professor Picossi, tá? Perfeito. E, desculpa, geralmente nas lives eu não gosto de entrar muito para não deixar um caráter muito comercial, né? Então, até mandei uma mensagem antes para o professor Manfro, falando que eu não ia entrar na live, para não me expor. Primeiro, eu sou muito tímido, né, para falar, né? E é assim, eu fico feliz, mas assim, a gente fala sobre trazer biomateriais. Eu tive a sorte, né, de ter um biomaterial, sempre foi no nosso pensamento de empresa, né, já há mais de 13 anos que a gente tem a M3, e, e os nossos critérios para escolher, meu critério para escolher esse produto foi realmente a questão científica, né. Eu não vou falar marcas e modelos, né, tem um biomaterial da Coreia também que está entrando no mercado, né, mas para mim, na época da decisão eu poderia ter trazido também esse biomaterial, mas era uma coisa muito nova, né, então, é uma coisa que eu falo, né, se o pessoal da Coreia não está usando, é muito difícil entrar no mercado brasileiro, né, o mercado brasileiro é muito competitivo, né, e uma coisa que eu falo para todo mundo é tomar cuidado no critério da escolha dos biomateriais, né, tem muita coisa nova que está entrando no mercado, e não significa dizer que os biomateriais nacionais são ruins, né, muito pelo contrário, mas quando um produto é muito novo, né, 5 anos, 7 anos, eu considero até 10 anos, um produto recém-lançado, né, não tem muita evidência clínica, né. Então, a parte da ciência, eu acho que é importante para a gente escolher os biomateriais que a gente utiliza nos nossos pacientes, né? Mas eu agradeço, por isso que eu quis deixar um caráter mais científico do que comercial, né? Mas é assim, né? A gente está trazendo a Nova Boni aí faz agora 2 anos, né? Não patrocinamos muitos professores, não compramos os professores para poder falar dos nossos materiais, mas a gente pede para sempre tomar um cuidado, não é porque um professor ou um grupo está usando, porque isso significa que é muito bom, mas eu acho que o pessoal tem que estudar mais, né, um pouco, né, tem que pesquisar, né, então acho que isso é importante. Mas eu agradeço aí bastante do professor Manfro por compartilhar essa experiência aí da Nova Boni com a gente, tá, professor? Obrigado, Hugo, pela oportunidade. Pessoal, eu estou pelo Instagram ou até pelos contatos que tem com a Renata ali. Se tiver alguma dúvida, a Renata me passa. Faço questão de responder, tá? Mas, assim, a gente tem limites. A gente está aprendendo a trabalhar com material, né? A gente não saiu fazendo loucura. A gente começou com alvéolo e foi trazendo até onde a gente está, certo? Tem resposta, como vocês viram, que eu ainda não tenho para dar para vocês. Mas a gente está caminhando. E todas as nossas respostas até agora são positivas. Espero que continue, né? E acho que essa resposta da periimplantite, acho que não tem nem lá fora ainda, né, Hugo? Eu acho que essa é inédita em humano, né? Sim. Eu acho que o professor Carlos Saboia quer falar alguma coisa, Renato. Por favor, professor. Peraí, Renato. Alô? Pode falar. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar o Manfro, sensacional, trazendo Obrigado, realmente inovações nessa área de regeneração ossigueada com esse material que o Hugo, quando trouxe, também entrou em contato comigo, eu achei fantástico, né? E a sua aula foi muito inspiradora numa área em que cada vez menos temos profissionais capacitados e gabaritados, né, para atuar clinicamente. Hoje em dia, o que eu vejo muito são, ainda mais com o advento, né, das guias impressas, né, e a melhoria das imagens tomográficas, o que eu tenho visto são os colegas instalando, voltando no tempo, instalando onde tem osso, e não preparando o leito cirúrgico, né, não reconstruindo, né, o leito para conseguir tecidos periimplantários, conseguir uma muco
e uma osseointegração adequadas. Então, ó, fantástico, já tive várias ideias para algumas cirurgias que eu tenho marcadas, e agradeço muito, né, a oportunidade de participar, agradeço ao Hugo sempre, já conheço o Hugo vai para 13 anos, logo que a M3 começou, tenho quase todos os produtos, ele está sempre inovando, além de ser um professor e um profissional fora de série, fantástico, eu sou fã dele, um dos melhores cirurgiões que eu conheço. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão presentes aí, e estou pronto para a próxima aula, Manfro. Compartilha com a gente os resultados, professor. Vamos crescer junto. Vou compartilhar sim. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, obrigado por estar aí. Tá? Gosto muito. Nós nos conhecemos já há um bom tempo também, né, professor? Eu acho que através do Hugo mesmo, né? Já não cozinhamos na primeira fervura, né? Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Renata, contigo. Acho que o Johnny quer falar, o professor Johnny quer falar. Johnny Bom, não vai, pessoal. Johnny é amigo. Manfro, que aula excelente. Foi muito, muito proveitoso. Obrigado, meu querido. Você é diferenciado. E o Hugo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já há bastante tempo. Para mim, ele é uma pessoa ética e inovadora. Agradeço. Quando chegou o Nova Bond, logo eu quis conhecê-lo. E eu tenho usado em preservação de alvéolo, estou substituindo eu posso falar, né, alguns materiais da Gassner por ele. E estou muito feliz com ele. E realmente funciona. Já tenho bastante caso reabilitado. Agora, uma pergunta. Eu trabalho bastante com stick bone, né? E o que acontece? Para mim, a granulação do Nova Bone é muito interessante, mas talvez na hora de que você manipula o stick bone, você acaba comprimindo, né? E talvez não seja uma boa ideia usá-lo. O que o senhor me fala sobre isso? O senhor, eu adoro quando você fala isso, tá? Johnny, assim, ó, eu acho assim, eu trabalhei com fatores de crescimento, eu tenho trabalho publicado em fator de crescimento já desde o ano 2000, tá? E eu não vejo vantagem biológica nele, tá? Não estou dizendo que ele atrapalhe, tá? Eu não vejo a vantagem nisso aí. Então, assim, eu não tenho prática com stick bone. Que ele facilita para trabalhar? Muito, tá? Eu fiz aquele stick bone que eu mostrei no vídeo ali, né? Mas eu não consegui chegar na consistência que o Hugo me disse que... Então, eu não sei se eu consegui trabalhar. Mas essa é uma opção que eu não fiz mais, de poder trabalhar com o gel associado ao material para poder fazer um stick bone. Ele associado aos fatores de crescimento, eu não tenho experiência nenhuma e não posso lhe dizer, tá? O que eu pude observar não no put, na versão put, mas na versão grano, é que ele não dá a consistência que a gente consegue com, no caso, o BIOS, sabe? Agora, eu até ia conversar com o Hugo o que a gente poderia fazer, ou às vezes a gente teria que pedir um exame do paciente para ver como que está a quantidade de fibrinogênio e para a gente poder trabalhar, porque às vezes o problema não é não é a centrífuga, não é o material, né? Às vezes é o próprio paciente, né? Bom, mas é isso, professor. A gente está estudando o material e é muito bom, porque vamos lá, vamos trocar ideia. A gente tem um
um nicho de pacientes que eles não querem mais utilizar um osso diferente, sabe? Ele quer uma coisa mais próxima do natural, né? Então, é isso. Bom demais te ver, mesmo à distância. Parabéns. Pessoal, um adendo aqui, o Hugo mandou no chat um link do Drive, que tem vários casos clínicos separados, vários artigos, né, separados pelos casos clínicos, é bem legal. Então, o pessoal salva aí o link, que tem bastante material. A Renata eu passei alguns casos para a Renata, aí se ela quiser ir postando devagarinho esses casos, tá, Renata? De vez em quando vai me cobrando, a gente tem muito mais casuística, que eu não mostrei em lesão, né? A gente tem lesão periodontal também, eu sei que tem gente trabalhando em lesão periodontal também, né? Tem muita coisa para a gente crescer com esse material ainda, muita coisa mesmo, tá? Mas, poxa, eu tenho gostado muito e, né, e mudou minha vida, minha maneira de trabalhar, né? É isso aí. Então, acho que podemos encerrar, agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Ficamos aqui César. César é da Colômbia, está dizendo que não chegou Nova Boni ainda lá. Como é que você consegue empurrar na mala para ele lá, Renata? Uau, Hugo, eu posso viajar para lá, não tem problema não. O César faz o curso com a gente aqui e já levou alguma coisa, nós já mandamos alguma coisa para ele lá. Ele faz o curso com a gente lá em Caxias do Sul. Ai, que bacana, que bacana. Bom, é isso aí. Finalizar, agradecer a presença de todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, precisar de algum suporte, chama a gente lá no WhatsApp, chama a gente no Instagram. Toda a equipe aqui está à disposição para poder conversar, tirar as dúvidas, passar recado para o Manfro. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar os casos com a gente. Para a gente, assim, para mim, foi muito agregador e tenho certeza que para todo mundo também foi. E é isso aí. Estamos juntos nessa. Renata, tem gente pedindo se ficou gravada. Ficou, Gravei. né? Sim. Tá. Daí nós vamos tentar disponibilizar de algum jeito aí para jogar para todo mundo que não pôde assistir, né? Sim. Tá? Vamos mandar para todo mundo, então, o link da aula gravada. E não esqueçam que vocês que estiveram aqui presentes têm acesso a descontos exclusivos para adquirir o Nova Boni. Fala lá com a Beth. E a gente está aí. Obrigado, André. Todos vocês. Obrigado, hein, professor Manfro. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Boa noite a todos. Silvio, meu Boa querido. Noite. Vai dizer que tá frio na Bahia, né? Voltei hoje, cheguei hoje de viagem. Chegou de lá tá quente, né? Agora tá frio. Eles vêm para o sul fazer o curso comigo e vêm dizer que na Bahia é mais frio. Se eu tenho que aguentar esses caras. Olha o que eu tenho que aguentar. Tá bom, um abraço para todo mundo. Um abraço a todos. Obrigado, Boa viu? noite. Boa noite, Tchau, obrigado. pessoal. Tchau.